quero compartilhar uma palavra com vocês, não quero demorar mais por conta do nosso tempo, tá? Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo de muitos perigos à nossa fé. E nós precisamos estar alertas a isso. Nós não podemos nos distrair quanto à percepção do tempo profético que nós estamos vivendo e da realidade que nos cerca, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Você não compreenderá os acontecimentos e, consequentemente, o tempo profético se você não compreender, se você não enxergar a atual conjuntura política, econômica, social. Por quê? Porque todas estas coisas, elas estão formando um panorama para a manifestação do anticristo. Todas estas coisas. Escatologia é um tema muito interessante, né? Que fala de cumprimentos proféticos, e às vezes nós estamos vendo as profecias acontecerem diante dos nossos olhos, mas nem sempre nós percebemos isso, nem sempre nós entendemos que se trata de cumprimentos proféticos que estão aqui, contidos na palavra de Deus. Então é muito importante que a gente comece a dar um valor e uma importância maior às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Todo este panorama que se forma no mundo hoje, isso se afunila para aquilo que a palavra de Deus chama da semana apocalíptica. Não vamos entrar muito nos detalhes aí do que diz respeito aos cumprimentos escatológicos, mas eu quero chamar a atenção para vocês a um determinado fato que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus, ela diz que o espírito do engano, ele se manifestaria de uma forma muito mais contundente nesses tempos que antecedem a volta do Senhor. E isso foi falado pelo próprio Senhor Jesus, posteriormente pelos seus apóstolos, e depois, durante a história da igreja, esses temas sempre surgiram mediante a acontecimentos proféticos, a determinados momentos em que o Espírito movia o povo para a compreensão e a percepção e, consequentemente, o amadurecimento da igreja, né, daquilo que estava acontecendo. E a gente tem que ter cuidado, porque parece que para alguns de nós cristãos, o que importa é apenas a sua vida, como ele está vivendo o meu dia de hoje, o meu dia de amanhã, né, em busca de uma prosperidade existencial sem fim. E aí a gente, quem sabe outro dia fala sobre isso, né? A influência do humanismo dentro da igreja tá uma coisa horrorosa. Mas vamos lá, gente. Como é que deve ser a nossa visão de mundo? De onde deve vir a nossa orientação de mundo que eu digo do sistema do mundo, não é? Não é do mundo físico, aquilo que a gente vê, em termos tanto daquilo que foi a criação de Deus, como que o homem fez. Mas eu estou falando aqui do sistema do mundo. Como que deve ser a nossa visão? Nossa visão deve ser pautada em quê? Em uma orientação de ideologias seculares? Ou nós temos que ser orientados pela ideologia cristã? É claro que pela ideologia cristã. Nós temos que ser orientados pela ideologia cristã. E quando aquilo que a gente crê se distancia da ideologia cristã, ou seja, da palavra de Deus, alguma coisa está errada conosco, com a nossa forma de pensar. E quando a gente acha que pode viver em duas realidades
que são antagônicas, completamente antagônicas entre si, alguma coisa está errada também. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz assim: um reino dividido, ele não subsiste. E às vezes esse reino não é um reino físico, mas é um reino de filosofia. É a forma como você percebe, enxerga o mundo e quer viver. Mas quando essa forma se distancia daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, então a gente precisa romper com o que é secular e humano para abraçar o que é de Deus. O verdadeiro crente, ele é submisso à vontade de Deus. Tudo o que é contrário à palavra do Senhor, que é revelado aqui nas Sagradas Escrituras, deve ser rejeitado por nós. Então Paulo está advertindo aqui a igreja em Tessalônica, na sua segunda epístola, sobre o engano que já existia no mundo, mas que veio a crescer de uma forma muito grande, né? Ele está falando aqui que ninguém deveria, ele começa o capítulo 2 falando aqui, olha gente, vocês não precisam estar inquietos quanto à vinda de Jesus, porque existem alguns sinais claros que antecederão esta vinda. Aí ele fala aqui da manifestação da apostasia, e a apostasia é algo que nós estamos lidando hoje, é uma realidade muito presente. Muitas pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas. É alarmante o número dos nossos jovens que têm sido influenciados, e a gente vai falar isso um pouco mais à frente, por certas ideologias, e têm abdicado dessa vocação espiritual maravilhosa, desta fé que nos conduz à salvação e à vida eterna. Paulo estava falando sobre isso. Então ele chega aqui no versículo 7 do capítulo 2, a seguir, ele diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado agora o que o detém, ou aquele que o detém. Então há uma interpretação, uma linha interpretativa que crê que o que detém a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo. E eu creio nisso. Né? Eu acho que é o mais sensato a se interpretar disso aqui. Então será revelado o iníquo. Ele está falando aqui da pessoa do anticristo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano e injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Perceba então que aquilo que está sendo revelado aqui no texto é o seguinte, olha, existe um erro em operação, é algo que está crescendo no mundo, ele advém de um espírito anticristão, e muitos estão sendo enganados por ele. E por que estão sendo enganados por ele? Porque não acolheram a verdade de Deus. Há uma preferência destas pessoas em acreditarem no engano que é propagado no mundo, a acreditarem na verdade divina. E o resultado disso é, com certeza, a perdição. Obviamente que uma pessoa que ela coloca como prioridade, mesmo que ela se auto-intitule um cristão, mas ela coloca como prioridade na sua vida, ou como orientação de maior relevância, uma ideologia que antagoniza a própria ideologia cristã. Imagine, você diz que você é crente, mas você pratica aquilo que aborrece o coração de Deus, que desagrada o coração de Deus. Alguma coisa está errada com você.
Você precisa rever esse posicionamento, porque Cristo ele não nos chamou para sermos discípulos de meias verdades, ou aqueles que são os mais ou menos. Eu sou mais ou menos crente, você é mais ou menos crente? É. Por que você é mais ou menos crente? Não, porque tem umas coisas na Bíblia assim, sabe, que eu não consigo aceitar direito, então eu tenho uma notícia para lhe dar. Você mais ou menos vai para o céu, mas também mais ou menos vai para o inferno. Não existe no reino de Deus o mais ou menos. Ou você é ou você não é. Quem está em cima do muro sempre cai para o lado errado, né? Então sai de cima do muro e venha viver esta fé maravilhosa que é pregada, que é ensinada na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos falando daquilo que é bíblico. Então existe um espírito anticristão disseminando no meio da nossa sociedade, e nós estamos vivendo essa realidade. Olha, nós estamos vivendo, esse é um outro tema muito importante, nós estamos vivendo a era da fake news, das falsas notícias, da indução ao erro, da desinformação. As pessoas estão sendo desinformadas acerca do que é certo e do que é errado. E não pense que isso tem uma finalidade que você simplesmente está vendo ali. Não, isso aqui é porque tem um propósito nisso aqui. Não, é algo muito maior que está sendo construído. E não sou eu que estou dizendo isso. É a própria palavra que já nos alertou acerca disso. Nós estamos construindo aqui, não é verdade? Um estilo de governo, um estilo que vai propiciar a manifestação daquele que a palavra de Deus chama de anticristo. Isso é muito importante. Isso diz respeito a você, sua família, sua casa, sua vida e tudo que você faz hoje. Não pense que nós não estamos vendo o envolvimento desta cultura anticristã batendo a nossa porta, dentro da sua casa. Na minha casa não, pastor. Na minha casa lá a gente só fala de Bíblia, liga a televisão e se despeja ali. Eu não estou aqui fazendo dizendo a você, ou fazendo apologia de que você não faça uso da televisão, de jeito algum. Apenas querendo te esclarecer para você saber filtrar, reter o que é bom e descartar aquilo que não presta, não é verdade? Então, olha, esse engano tem tocado nós como famílias cristãs, e a gente tem que ter cuidado com isso, com essas ideologias, de forma especial, né? A gente pode falar que todo este espírito de engano tem trabalhado aí para tirar de nós a essência do Evangelho, porque a gente começa a titubear entre dois pensamentos. E quando eu digo a gente, porque alguns entre nós, às vezes os nossos jovens, às vezes eu vejo notícias de pais que estão aí desesperados, que colocaram seus filhos em um ambiente escolar, somente ambientes universitários, e tiveram suas mentes sequestradas por ideologias como essa. A gente pode falar de muitas ideologias aqui. Eu vou começar hoje falando sobre a ideologia marxista. Você sabe por quê? Porque se dá um verniz, se passa um verniz e traz uma aparência do que é bom. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se apresenta as coisas com uma proposta de virtude, com uma bandeira virtuosa. Agora, o que é importante para mim e para você é o seguinte: se está de acordo com a palavra de Deus, é isso que importa. A gente pode falar de outras coisas aqui. Você sabe qual é o governo ideal? É o governo teocrático. Mas nós não temos a implementação do governo teocrático hoje. Pelo menos não do ponto de vista da nosso mundo secular. O governo teocrático, pastor Daniel, ele funciona em nossas vidas. Nós somos sujeitos a este governo, ou seja, o governo de Deus. Porque todo aquele que é cristão tem que estar sujeito a este governo. Quem que manda em você? Deus. Você é servo de quem? De Deus. Você é orientado pelo quê? Pela palavra de Deus. Então a gente precisa analisar, a gente precisa conhecer, antes de ter qualquer preconceito, até eu diria, mas antes também de anuir, de abraçar qualquer visão, qualquer filosofia, qualquer ideologia, a gente precisa entendê-la. E muitas pessoas, olha, que a gente conhece aqui,
não é? A nossa América Latina, que é tendenciosa, inclinada, né, ao socialismo, tem essa inclinação. Mas o que vale? A gente precisa saber o seguinte: essa ideologia se coaduna com a ideologia cristã ou não? E tudo o que você pensa, até mesmo a forma como você vai agir, existe um aferidor. E este aferidor é a palavra de Deus. Se você afere pela palavra de Deus, e está tudo certo, está tudo certo. Mas se quando você olha por essa perspectiva divina, e você encontra uma oposição à palavra de Deus, então é hora de você cair fora. Porque não provém de Deus, mas do mundo. Eu fico assim achando bastante interessante. A palavra de Deus diz o nécio. Você sabe o que é nécio? É tolo, estúpido, no seu coração não há Deus. Aí alguém que concebe uma ideologia, ou uma filosofia de vida, ou um modelo religioso, e as pessoas seguem e diz que estão fazendo isso e que Deus se agrada disso. Primeira coisa que você tem que compreender é que uma pessoa que nega a existência de Deus, ela é tida pelo próprio Deus como alguém tolo. Nós não podemos nos deixar guiar por aqueles que são considerados pelo próprio Deus como tolos. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. E a palavra diz que o caminho dele é escorregadio. E você vai surfando na onda atrás dele. Qual é que vai ser o seu destino? O mesmo dele. Mas olha só. Então este é um problema. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. É um problema que tem trazido consequências, porque estas coisas elas impregnam as mentes e se tornam domínios espirituais em nossas vidas. Preste atenção no que eu estou dizendo a você, porque você precisa compreender profundamente essas coisas. O apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 4 e 8. Eu vou falar um pouquinho sobre essa ideologia aqui para vocês terem uma ideia, mas vamos lá. Digo isso a vocês, disse Paulo, à igreja em Colossos. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. São argumentos enganosos, né? Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, versículo 8, tá? Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E não segundo a Cristo. Agora aqui, ó, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha amarrá-los, enredá-los, torná-los prisioneiros. Torná-los prisioneiros. Então está aí. Nós temos uma sociedade que é muito influenciada por pensamentos como este. Então há duas coisas que eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, trazer um pouco de conhecimento sobre essa ideologia marxista e depois falar sobre o marxismo cultural. E claro, fazer um fechamento. Como que há uma libertação disso. Olha só, preste atenção nisso aqui que eu vou ser breve, não sei se acabo hoje, não sei se não acabo. A gente pode continuar no outro dia ou fazer um complemento aí, colocar um vídeo no YouTube para vocês, tá? Mas olha só, o que é o conceito disso? O marxismo é um conjunto de concepções elaboradas por Karl Marx e Friedrich Engels em 1820 e 1895, que é baseadas na economia política inglesa do início do século XIX, na filosofia idealista alemã e na tradição do pensamento socialista inglês e francês. Influenciaram profundamente a filosofia e as ciências humanas da modernidade, além de servir de doutrina ideológica para os países socialistas. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não vou entrar muito nesses aspectos, tá? Eu quero tirar os pontos de maior conflito. Aliás, né, tudo aqui se conflita, mas eu quero abordar pontos de maior conflito. Por exemplo, o modelo, a gente não vai falar do modelo econômico que Karl Marx acreditava existir, não é? Porque a gente vai tomar tempo sobre um tema
que não é o mais importante, é uma coisa que você pode estudar, que você pode ver. Né? Porque ele queria atribuir valor, diferentemente da escola austríaca, ele queria atribuir valor a uma mercadoria pelo tempo que você levava fazendo, pastor Daniel. Agora veja, as coisas têm um valor determinado pelo mercado. É assim ou não é? Pelo mercado. Quanto é que custa aqui esse celular? Custa tanto, o mercado atribui esse valor. Agora você trabalhou muito para fazer uma peça artesanal, mas que não tem esse valor. Eu trabalhei 6 meses para fazer esse tapete, mas não tem o valor que tem talvez um celular ou um carro que se produz hoje em 20 horas. Você vai pagar mais por aquela coisa ali porque alguém se devotou a fazer aquele vaso, aquele tapete ou aquela esteira, qualquer coisa, você não vai. O valor definido é o valor de mercado. Mas isso não importa muito a gente. O que importa é aquilo que é a contradição à nossa fé. Não é verdade? E vocês vão ver que estes homens, eles apresentaram uma nova visão de mundo, mas seria compatível com a visão de Deus para a humanidade. Então, quais são as principais ideias, né, de Marx? Quais são as suas ideias mais notáveis? A transição gradual para o comunismo, a ditadura do proletariado, o materialismo histórico, o materialismo dialético, o socialismo científico, o modo de produção, a mais-valia, a luta de classes, a teoria marxista da ideologia e da alienação e o fetiche da mercadoria. Então, a gente não vai entrar nesses aspectos aqui, tá bom? Só para que você entenda e depois você pode. Mas o que eu vou falar aqui, a seguir, isso sim é muito importante para nós. Então, tanto ele como Engels pertenciam à Liga Comunista, que defendia a luta de classes, ou seja, a guerra armada entre os operários e patrões, isso é, entre proletariado e burguesia. Ele pregava uma luta armada porque havia uma opressão burguesa, que era fato, ninguém nega isso, mas qual é a forma de reverter isso? Olha, vamos fazer uma guerra armada, e agora nós vamos implementar uma ditadura do proletariado, vamos acabar com essa burguesia. Então você destrói um mal concebendo o outro, não é verdade? Eles entendiam que era necessário criar o caos, preste atenção nisso, na sociedade para derrubar a ordem vigente. Assim, acreditavam que do terror a ordem surgiria, bem como a igualdade. Eles condenavam coisas como o sistema capitalista, a propriedade privada, a família, a liberdade individual e a religião. As criancinhas não gostavam de nada disso. Nada destas coisas subsiste no real marxismo, no real socialismo e no real comunismo. Nada disso não subsiste. O verdadeiro marxista, socialista e comunista, ele é ateu. Sua base. Preste atenção. Por que a gente condena esses sistemas? O que Marx defendia? Em sua forma pura, o marxismo defende que pela revolução a classe operária deve tomar os meios de produção dos burgueses. O governo, por sua vez, deve suprimir, olha aí, o governo, por sua vez, deve suprimir os burgueses para que percam a hegemonia da manutenção do poder que constitui juntos a infraestrutura e a superestrutura. A superestrutura é a dominação das classes. Os trabalhadores, com sua força de produção, formam a infraestrutura. A superestrutura é pensada para manter os operários alienados, segundo ele. Né? Então, o que é que ele pregava? Ele dizia, vamos nos munir de arma, vamos destruir essa estrutura onde os burgueses mandam e nós vamos tomar conta. Agora, quando a gente tomar conta, o Estado deve se incumbir de impedir qualquer ascensão burguesa. Isso tem que ser suprimido pela força, do que é que seja, né? É por isso que você está olhando lá as notícias de Cuba. Quem é que está acompanhando as notícias lá de Cuba? Aquele povo, né, de um país tão maravilhoso, aquela ilha surreal, né? Que está lá clamando por sua liberdade. Eu vi uma reportagem de uma cubana que mora aqui, tem uma história de vida muito bonita, ela, uma moça. Ela dizendo, lá o que você pode comprar, não é o que você ganha no governo, não. Você pode comprar hoje proteína no mês. Uma coxa de frango que vem dos Estados Unidos, de passagem, né? E 5 ovos. Quem está nas ruas são os mais novos, porque os mais velhos não estão tendo força nem para levantar. Nem para levantar.
E é isso que muitos, às vezes, não entendem, porque que nós combatemos essas ideologias. Você sabe quantos milhares de pastores foram mortos em Cuba? Você não sabe. Você vai estudar um pouquinho lá nas Portas Abertas, que é um site maravilhoso, maravilhoso, que fala sobre a igreja perseguida no mundo, traz notícias diárias das igrejas perseguidas. Nós tivemos até um membro das Portas Abertas, que já pregou em nossa igreja, né? É muito importante que você conheça onde estão as bases de perseguição ao cristianismo, para você compreender um pouco porque nós nos opomos a todas essas coisas. Então, a intenção é levar a sociedade ao caos, dividindo e causando o máximo de antagonismo. Quanto ao Estado, precisaria de mais poder político para forçar a sociedade em um molde ideológico, com normas arbitrárias. Tudo isso pode ser conferido nas afirmações de célebres socialistas que estão no livro negro do comunismo. Mas só você dar uma olhadinha lá que você vai conferir, tá? Olha só, sobre a religião. Vamos pisar aqui no nosso terreno? Vamos lá. Isso aqui é uma fala de Marx. A religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. A religião droga o povo, segundo ele. Por que ele dizia isso? Porque ele acha que a pessoa religiosa, ela se conforma porque crê na vontade de Deus. Então ela não se mune da força que ela poderia se munir para lutar por aquilo que ela deveria lutar. Ele não entende nada das coisas que são coisas de Deus. Como disse o Senhor a Pedro, repreendendo, para trás de mim, Satanás, que tu não compreende das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Ele pensava que a religião era um ópio, era uma droga para o povo, porque anestesiava o povo, muito pelo contrário. É claro que nós sabemos e nos conformamos com a vontade de Deus. Paulo, quando agradece em Filipenses, no capítulo de número 4, quando Paulo agradece a igreja em Filipos por ter mandado uma oferta para ele, e ele diz assim: eu não digo isso porque estou passando por nenhum momento assim difícil que não posso suportar. E aí ele diz: porque eu aprendi a estar contente. O grau de maturidade dele levou ele a estar contente. Ele diz: eu estou contente com o que passo. Quer seja fartura, quer seja escassez, eu estou contente. Porque ele entendia que Deus estava no controle da sua vida. E por isso que nós não temos nenhuma pretensão de passar a mão numa arma e fazer uma guerra armada, não é? Aí fora, dando tiro em quem quer que seja, dando paulada em quem quer que seja. Porque a nossa revolução é espiritual. As armas da nossa milícia, diz a palavra do Senhor, não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Né? Então era isso aí. Marx se opunha à religião. O sistema socialista implantado na União Soviética, muitos cristãos, por exemplo, foram assassinados por socialistas por causa da fé, já que preferiam obedecer a Deus e não a ditadura do Estado. Segundo Karl Marx, Deus é uma criação da mente humana. Este conceito, Deus, é uma invenção para alienar as pessoas, fazendo com que elas pensem em uma outra vida quando deveriam se preocupar com a revolução. Sua intenção foi eliminar a necessidade de pensar em Deus, ou seja, solucionar o problema que leva as pessoas a pensarem que existe algo como um Deus. O ideal da sociedade comunista, necessariamente, não aceita a ideia de Deus, nem da religião, porque só dessas ideias existirem já significa que a alienação se faz presente. Ter religiosos, segundo sua fé, e não o Estado, atrapalharia a criação de uma sociedade igualitária. Tudo isso faz parte da ideologia socialista, marxista e comunista. Essa que muitos cristãos estão estendendo as mãos. Nós precisamos compreender aquilo que Jesus falou com João. Vocês precisam compreender de que espírito vocês são. Não é verdade? Pilares do comunismo.
A doutrina comunista é ateia por natureza, como foi explicado. Também nega a ideia de pessoa com uma natureza intelectual dotada de vontade e liberdade. Nega a liberdade e a dignidade, uma vez que o princípio moral é considerado inexistente. Não há princípio moral. Não há princípio moral. Por isso que a vida não tem valor para eles. Não existe valor porque não existe um princípio moral. Tudo é relativizado. Isso é segundo a sua visão. Ah, mas matar uma pessoa é errado. Isso depende. É relativo. Quando justifica fazê-lo, então vamos lá, não é verdade? Então é assim que a gente vai vendo como que as coisas estão completamente fora da palavra de Deus. Consequentemente, não existem direitos naturais para os indivíduos de uma sociedade comunista, pois o bem é pensado coletivamente e não individualmente. Inclusive, para o bem da coletividade, os indivíduos não têm importância entre si. Por isso, se alguns morreram, não será um problema. Morrem, perdão, não será um problema. Morte sempre acontece quando se tenta implementar o socialismo ou o comunismo. A propriedade privada e a instituição familiar são formas de escravizar as pessoas para estes pensadores. São modos de alienar os indivíduos para que aceitem suas classes e alimentem o capitalismo liberal. Além disso, não há noção de sagrado, tudo é convencional. Se não há uma expectativa de uma vida futura, a sociedade socialista apenas promete o gozo de bens materiais e deve apenas assegurar que o trabalho coletivo sustente a produção dos bens materiais para todos. Para todos. No socialismo, o Estado decide tudo sobre a vida das pessoas, como o que comer, o que estudar, o que fazer, aonde ir, em que acreditar e todas as demais possibilidades da vida. As promessas é que no comunismo não existe um Estado, mas com um Estado tão forte e abrangente, o que se viu na história foi sempre a formação de ditaduras socialistas. Tudo acaba em ditadura. Agora vamos lá. De acordo com o professor Rodolph Hammer, da Faculdade de Ciência Política da Universidade do Havaí, o socialismo causa genocídio onde se está. Aqui é pesquisa deles. Camarada não tem nada a ver com fé cristã, nada disso. Ele só está trazendo um dado aqui. Na China, entre 1949 e 1989, morreram mais de 76 milhões de pessoas. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais de 61 milhões de pessoas morreram entre 1917 e 1987. Na China nacionalista, de 28 a 49, mais de 10 milhões. No Partido Comunista de Mao Zedong, mais de 3 milhões. No Camboja, mais de 2 milhões. Na Turquia, mais de 1 milhão. No Vietnã, mais de 1 milhão. Na Polônia, mais de 1.585.000. No Paquistão, mais de 1 milhão. Iugoslávia, Coreia do Norte, México, nos anos de 1920, 1900 a 1920, e aí por diante. Quando você quantitativa isso, quantifica isso, você vai ver uma coisa: as guerras mundiais não chegaram nem ao pé dessas mortes causadas por esses sistemas, nem a peste negra, né, que matou tanta gente. Esse é um artigo produzido pelo Brasil Paralelo, que você pode conferir depois, tá? Estou trazendo aqui dados que sejam de algum livretezinho aí desqualificado, não, tá certo, gente? Eu só quero dar um embasamento para falar sobre esses perigos que nós estamos incorrendo. E como eu disse a você, o apóstolo Paulo, ele adverte Timóteo. Certas pessoas, o espírito do engano estaria em operação no meio da sociedade, levando muitos, às vezes, até abdicarem da sua fé. Uma das características desse espírito anticristão, ou da forma de agir das pessoas dos últimos dias, tem aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. Ter aparência de piedade é viver de uma forma a estar propagando virtudes, mas estarem longe delas. O que é que nós vemos aí com essas pessoas, né? Esses ditos progressistas? O que é que nós vemos aí? Suas bandeiras virtuosas. Todo mundo está muito preocupado com o pobre, mas encastelado, não é verdade?
todos encastelados. Todo mundo está preocupado, né, com as identidades de gênero. Todo mundo preocupado com isso, por aquilo, mas ninguém faz efetivamente nada pelo povo que precisa. Você não vê. Basta você olhar para a nossa querida Venezuela aí. Já foi o país mais rico da América do Sul, riquíssimo em petróleo. Década de 50, Havana era assim, sabe? Top. Está lá hoje. 96% da população está na linha de pobreza. 96% da população está na linha de pobreza. É brincadeira um negócio desse? Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Isso aqui não é falar de política. É falar de cultura do reino versus ideologias que antagonizam essa cultura, essa ideologia judaico-cristã que nós temos o nosso aporte, o aporte da nossa fé sobre estas coisas. Olha para o nosso vizinho Argentina aqui, nossa querida Argentina. Já tem 46% das pessoas numa linha de pobreza. E a coisa está piorando cada dia mais. A gente tem que ter cuidado com isso. A coisa não é fácil. O que nós vimos na Argentina esses dias aí foi de cortar o coração. Em plena pandemia, que as pessoas, obviamente, em um momento de recrudescimento, não é nem no momento como a gente está aqui agora, não. Graças a Deus a coisa está melhorando. Foi se votar pela liberação do aborto, pastor Daniel. E você viu uma quantidade de mulheres lá próximo ao parlamento, pulando, vibrando. Quando foi aprovado, sem blusa, em protesto, né? Ali a flor da pele, elas choravam de alegria. Parece que a seleção argentina, nos tempos de Maradona, ganhou a Copa do Mundo. Choravam, se abraçavam, aos prantos, aos gritos, aos urros, porque o aborto, até estava na 14ª semana, foi liberado. Para você assassinar bebês. Uma furia total. Eu pergunto a você, Deus está nisso? Deus está nisso? Deus não está nisso. A evolução pregada pela palavra de Deus é espiritual. É transformar este homem decaído, preso à depravação moral imposta pelo pecado, em novas criaturas. Aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, verso de número 17, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é verdade? Mas o que é o marxismo cultural? Vixe, já foi meu tempo embora, hein? O que é o marxismo cultural, gente? Se não é a tentativa do emprego. Porque o que é que se concebe? Olha, vamos fazer o seguinte, se a gente for hoje pregar, vamos aqui, essa sociedade, como por exemplo, sociedade brasileira, sociedade norte-americana, vamos pegar em arma, vamos fazer aqui uma revolução, isso não vai vingar. Então vamos aculturar lá dentro dos ambientes de universidades, faculdades, de escolas seculares, aculturar as pessoas. É isso. Vamos lá. E tudo isso aqui a gente está vendo. Na atual situação de polarização política no Brasil e no mundo, diversos temas têm dividido a população. No Brasil, uma temática em especial tem chamado a atenção. De um lado, algumas pessoas apontam a existência de um movimento ideológico chamado marxismo cultural, cujo objetivo seria converter, a partir de valores culturais, a sociedade em um modelo comunista. O termo designa, basicamente, uma estratégia adaptada para que uma sociedade saia do capitalismo e chegue ao comunismo, ou seja, um plano para a dominação da ideologia marxista. Isso não aconteceria pelo uso da força da Revolução Armada, já que nos
seguidores de Marx teriam percebido que tal método fracassara. A revolução cultural, como estas pessoas chamam, se daria através de mudanças gradativas na cultura da nação e pela implementação dos dogmas de esquerda nos indivíduos. Dessa forma, o comportamento e a mentalidade, incluindo a divisão política da população, seria alterada, abrindo portas para que o comunismo fosse instaurado. E quais seriam os valores que o marxismo cultural estaria tentando implementar? De acordo com o que afirma que existe o marxismo cultural, este movimento estaria tentando implementar causas progressistas, geralmente defendidas pela esquerda, como, por exemplo, as questões de gênero, chamado também de ideologia de gênero, a cultura do politicamente correto e a defesa dos direitos de minorias, né, que é LGBTQI, mulheres, negros, índios, tal, liberdade sexual e o multiculturalismo. Alguns exemplos de atitude que fariam parte desse plano como objetivo de destruição do capitalismo seriam a naturalização da homossexualidade, do feminismo, da transexualidade, além da promoção da educação sexual em escola e da disseminação de pautas sociais, especialmente entre os jovens. Os marxistas enxergam a família como um inimigo, pois ela é a primeira identidade moral que os indivíduos são inseridos. Por isso, acreditam que um dos objetivos do marxismo cultural seria a destruição da família e das bases culturais tradicionais do Ocidente, como a subversão aos princípios cristãos e a valorização da homossexualidade e de outros valores considerados degenerados. Olha aí. Você entende isso? Você compreende como a coisa é sutil? O que nós estamos vendo acontecer? Que alguns pais chegam e dizem, olha, meu filho frequentava a igreja, estava tudo certo. Entrou na universidade dessa da vida. Hoje nega a existência de Deus. Chama o pastor de ladrão. Não é verdade? Nega a fé. Nega a fé. E nem todos têm estrutura espiritual e emocional para passar por isso. Espiritual, porque a sua base de fé ainda não está tão consolidada que possam lidar com esta tentativa de aculturação. E emocional, porque muitas vezes você se vê à margem, colocado de escanteio. É assim ou não é? Hoje se chamaria, o pessoal fala, cancelado, né? Se não pensa assim, vamos cancelar. E não importa o que se diz, importa quem diz. Então, se você faz parte da bolha, da patota, você diz qualquer coisa. Como a gente vê hoje aí. Então, aqui, não é a tentativa de você entender qual é um modelo político bom, mas aquele que você não pode abraçar jamais. Jamais. E não é dizer qual é o político a ser votado. Uma coisa que você tem que consultar a Deus, não é verdade? Mas te orientar no sentido daquele que você jamais pode votar. Jamais. Porque defende princípios como esse. Não se iluda. Não se iluda. O diabo ele não aparece nunca com tridente e rabo, não. Nunca. Mas você sabe qual é a dificuldade da percepção disso? É espiritual. São fortalezas nas mentes que impedem muitas vezes o entendimento dessas coisas. E nós precisamos lutar contra isso. Isso aqui faz parte de um outro artigo tirado de um site muito conhecido, que é o Politize. Esses ensinamentos anticristãos produzem fortalezas espirituais nas mentes das pessoas. Por isso a dificuldade de esclarecê-las quanto ao engano proposto nas ideologias. Por isso é necessário que haja libertação, digo eu, das mentes, para que estas pessoas acolham a verdade, especialmente a verdade acerca do Evangelho. Isso é fundamental. Irmãos, vamos ter cuidado. O diabo não está brincando com ninguém. Como que você acha
que há uma desconstrução do cristianismo na vida das pessoas? Como que você acha que há uma desconstrução daquilo que sempre foram as bases da sociedade, para a sociedade entrar em um loop existencial desse jeito? Como que você vê isso? Se não é aqui, ó. A nossa luta é aqui, irmão. Nossa luta, né, mas nossa luta é aqui, nesse campo aqui, ó. Nesse campo ideológico. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós estamos aqui nessa manhã trazendo esse estudo para vocês. Hoje aqui, Escola Bíblica Dominical. Para lhes informar sobre os perigos que nós estamos correndo. Mas como Deus opera? Como que a gente deve alimentar a nossa mente para poder estar fugindo disso, né? Desses perigos? Primeira coisa que você precisa entender, aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, verso de número 16, a Bíblia diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Mas se há uma geração que não lê a Bíblia, e não gosta de Bíblia, aí a coisa fica difícil. Nós estamos desenvolvendo o nosso plano de leitura, né, para que vocês tenham este embasamento bíblico, esse conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico é a primeira barreira de contingência a esses ataques fortuitos, esses ataques disfarçados que nós estamos sofrendo. Então está aqui, que o conhecimento de Cristo habite ricamente. E ele continua: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Uma segunda coisa, o uso da arma da oração. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, o apóstolo Paulo, a igreja em Corinto. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda a arrogância. Olha só, destruir o quê? Fortalezas mentais, tá? Destruindo raciocínios falaciosos, enganosos, sofismáticos, né? Sua tradução talvez diga aí, destruindo sofismas, né? Sofisma é aquilo que é um conhecimento que tem aparência do que é certo, mas é um engano, tá? E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como que a gente destrói as fortalezas? Destruindo os raciocínios falaciosos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Como que a gente destrói as fortalezas? Destruindo o raciocínio falacioso. Destruindo esse engano que está sendo propagado através da palavra do Senhor. Usando ela como um aferidor dessas medidas culturais. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo. A gente precisa orar por isso. A batalha está na mente. Está no campo ideológico. Filosofia de vida das pessoas. E a igreja precisa estar alerta a isso. Nós não podemos estar aqui achando que estamos já no céu. Não é? Nós não estamos no céu ainda. Nós estamos no mundo decaído. No mundo de pecado, no mundo corrompido. Quando o pecado veio, o que surgiu foram cardos e abrolhos, que são espinhos, o que não era originalmente a criação de Deus. Então você vai lá ler no texto de Gênesis, que surgiram então a partir da queda, do pecado, cardos e abrolhos. Isso é extremamente simbólico, porque é o mesmo que dizer que todos esses espinhos da natureza humana vieram depois disso, porque Deus criou o homem perfeito, a sua imagem conforme a sua semelhança, para manter comunhão com ele. E o homem pecou e desgraçou a humanidade através da genética do pecado que nos é transmitida desde Adão. É assim ou não é?
Romanos 3, 23. O que é que diz lá? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E aqui se fala de morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Um outro ponto. Viva como nova criatura. Viva como nova criatura. Não se dê as paixões que esse povo dá. E vive aí se inflamando por ideologias ou por isso ou por aquilo. Você tem uma nova percepção de mundo trazida pela palavra de Deus. Efésios 4, de 22 a 24 diz. Estou correndo, gente, cadê o horário? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo seus desejos enganosos e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Pela comunhão da igreja. A comunhão da igreja é um fator determinante para a renovação da sua mente, para a mudança da sua atitude. Você se santifica estando no meio de um povo santo. Porque esta é a cultura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Irmãos, é imprescindível que você atente a isso. Tudo aquilo que contradiz a revelação bíblica não pode ser sustentado em seu coração. Isso vai se tornar um Deus, vai competir com a vontade de Deus na sua vida. Você não pode amar o que Deus não ama. Você não pode acatar o que Deus não acata. Você não pode ser favorável àquilo que é contrário à palavra de Deus. Deus criou a família. Deus criou o homem. Macho e fêmea o criou. Nós amamos as pessoas. Elas podem fazer as opções sexuais dela. Nós continuamos a amar, mas nós nunca vamos amar a prática do pecado que há nelas. Jamais. Isso não nos vai rivalizar ou criar, sabe, uma luta, uma briga. Não, pelo contrário, vamos acolher, vamos pregar o evangelho, vamos amar. Mas nós não podemos chamar sim ao que Deus diz não. E nem dizer não ao que Deus diz sim. Se Ele é Senhor do teu viver, submeta-se a isso, a sua palavra. Não posso estar de acordo com ideologias que querem destruir a família, pastor, como a base da sociedade, assim como Deus a criou. Deixará o homem, sua família, unir-se-á sua esposa e serão uma só carne, diz a palavra de Deus. Essa é a base da sociedade. Nós estamos avançando rapidamente para um quadro, para uma configuração em que estes acontecimentos do arrebatamento da igreja, da manifestação do anticristo acontecerá. Nós estamos vivendo um tempo de precipitação de acontecimentos proféticos. Vocês são a geração que está vendo essas coisas acontecerem, mas vocês precisam discernir todas essas coisas. Aqui vai o meu alerta. Seria bom de ter pregado sobre outra coisa, talvez. Não é? Mas, se Deus mandou falar sobre isso, é porque Ele tinha um propósito. Tive que deixar de lado aquilo que eu preparei para hoje, para trazer esse alerta à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi pastores tão preocupados com isso como vejo hoje. E o pastor, esses dias, o pastor Paulo Mazzoni falando sobre isso. Ele disse que antigamente eu entrava aqui na igreja repreendendo demônios. Atuação. Hoje, eu tenho que entrar na igreja repreendendo essas fortalezas ideológicas que estão assaltando a mente das pessoas, principalmente dos nossos jovens. Estão impedindo que eles compreendam o evangelho, que se entreguem completamente a Cristo. Há um grande perigo e ele está aí. Cuidado. Acatele-se. Não entregue seu filho ao comando de professores lá na escola sem saber o que estas pessoas estão ensinando a seus filhos. O que as pessoas estão ensinando a seus filhos. Porque muitos têm se desviado do caminho do Senhor por essas percepções enganosas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Amém? Vamos nos colocar em pé.
exprimir aqui um pouco, por causa do horário, foi curtinho, não é? Mas depois a gente vai falar, quem sabe, sobre até outras ideologias, hein? Trazer um entendimento melhor a você que é povo de Deus. Mas eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que antes de eu ministrar essa oração por você, você aí de olhos fechados, para que você tenha uma concentração e não se desaperceba pelas movimentações aqui do tempo. Eu quero que você ore pela sua vida. E que você coloque o seu intelecto submisso ao conhecimento de Cristo. E você diga ao Senhor, Pai, se há algo que precisa ser tirado em mim, eu preciso abrir mão talvez disso. Dessa filosofia de vida, dessa ideologia em que eu tenho apostado tanto. Mas não é só isso. Às vezes a questão é comportamental. Não é tempo de você dizer, eu me submeto à tua vontade, Senhor. Eu não quero fazer aquilo que tu não aprovas, eu não quero viver da forma como tu não queres. Eu quero ser tudo aquilo que tu quer que eu seja. Eu quero estar submisso a um espírito de engano, e muitas vezes esse engano entra através da sutileza humanista dentro da igreja, produzindo aquilo que se chama hoje a hipergraça, onde Deus aceita tudo, de qualquer jeito. Mas o evangelho que nós conhecemos não diz isso. Não é assim. O próprio Senhor Jesus disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não falamos outras línguas, não fizemos isso, não fizemos aquilo. E Jesus disse, eu direi para eles claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Mas como? Eles estiveram nos ambientes congregacionais. Eles, no nome de Jesus, falaram, fizeram. Mas jamais tiveram um coração submisso à vontade do Senhor. O engano produz a rebeldia. Isso é uma barreira na tua mente, na tua alma. Nessa manhã eu quero te dizer que há poder no nome de Cristo para libertar. Há poder no nome do Senhor para transformar a tua forma de ver o mundo. Não é o que pensamos, é o que Deus diz que é. Não são regras de uma igreja, de uma denominação, de uma congregação. Porque regras e preceitos de homens não são nada. Mas isso aqui é doutrina bíblica, é palavra de Deus. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Alcança o nosso coração com o teu poder. Vem no nome de Jesus destruir fortalezas mentais. Aquilo que esteja sendo, Senhor Deus, para nós uma pedra de tropeço, mas às vezes não compreendemos. Não compreendemos, Pai. Nós não podemos, ó Deus, defender aquilo que aos teus olhos é indefensável. Não podemos defender quem propaga, ó Deus, mentiras contra o teu próprio povo. Como alguns que vão aí dizer que este povo evangélico estava causando aí aglomerações e proliferando o vírus. Gente aí de renome, candidatos à presidência da República. Gente que é inimigo da religião. Porque como base ideológica, isso é o que está no seu coração. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Pai, das nossas lideranças políticas. Eu digo em todas as esferas, e de todos os partidos, e de todas as formas. Eu peço misericórdia. Apresento, Senhor Deus, aqui, nosso prefeito, tenha misericórdia deste homem. Nosso governador local aqui. Peço misericórdia por sua vida. Dá esclarecimento. Os nossos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ministros, presidente. Oro, Senhor
a mente destes homens sejam instruídas pelos princípios da tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, para que não se tornem opositores do Senhor. Sendo sequestrados por essas ideologias, Pai. Não queremos ver o nosso país submetido, Senhor Deus, ao terror produzido pela prática dessas ideologias na forma de governos ditatoriais, que pregam o comum para o povo, mas se tornam a exceção. Como vemos aqui a Venezuela, como vemos Cuba, e outros tantos, Senhor Deus, cuja miséria impera e o terror sobre eles, Pai. Um homem chorou ontem diante de uma tela de celular lá de Cuba. Chorava, dizia: não aguentamos mais, não aguentamos mais essa ditadura, não aguentamos mais este governo. Seus cabelos brancos, a sua maturidade, sua experiência de vida não foram suficientes para conter as suas lágrimas. A dor da sua alma era maior. E ele chorava assim. E o que ele queria? Liberdade. Ele queria liberdade. Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse Brasil, Senhor. Nossa nação e da nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. E você viva pela luz desta palavra, em nome do Senhor Jesus.